Convido também para fazer o seu discurso o deputado baiano Nelson Pellegrino. O senhor tem 5 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, primeiramente queria registrar aqui na galeria da presença do jovem Nelson Vicente Almeida Pellegrino, que veio essa semana ver como é que funciona a Câmara Federal e o Congresso Nacional. Bem-vindo, Nelsinho. Dizer que ontem o relator apresentou a sua 3ª versão sobre o relatório da reforma da Previdência. Não muitas mudanças em relação ao projeto original. A conta continua sendo para o trabalhador do regime geral, 80% do esforço será pago pelo trabalhador do regime geral, aquele que ganha até 2 salários mínimos, a conta será paga pelas viúvas. Ele deixa no seu relatório muitas dúvidas em relação ao BPC, em relação à aposentadoria dos rurais. Ele pune severamente os trabalhadores brasileiros, principalmente aqueles que começam a trabalhar mais cedo, porque a idade de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, para um país que tem uma lei trabalhista como nós temos hoje, que é a Lei 13.467, que precarizou imensamente o trabalho, para se chegar a 40 anos de contribuição e a 65 e 62 anos de idade, é preciso estar pelo menos 50 anos no mercado de trabalho. Então, todas as estimativas dizem que 80% dos trabalhadores brasileiros ou não se aposentarão ou não conseguirão se aposentar com seus salários integrais. Ele muda o cálculo, que seria as 80 últimas, 60 últimas contribuições, para 100%. Só por aí o trabalhador já sai perdendo a largada 20% do seu salário. E depois, se você tiver 20 anos de contribuição, 65 anos de idade, você vai ter, na prática, quem ganha R$2.000 vai se aposentar com R$1.000. Você vai perder 50% do seu salário. A viúva, quando o seu marido, quando o viúvo, no caso a esposa, morrer, vai ficar só com 50% do salário. Então, é muito cruel. Todos nós sabemos que o trabalhador da iniciativa privada, quando chega com 50, 52, 53 anos, eu sou advogado de sindicato há mais de 30 anos, acompanho a vida. Outro dia eu fiz, deputada Benedita, uma assembleia no polo petroquímico, tinha 4.000 trabalhadores. Eu perguntei quem tinha 60 anos, só 4 levantaram a mão. E 65, ninguém. Fiz uma assembleia na Dalquímica e perguntei quem tem 60 anos aqui, só 4 também levantaram a mão, e perguntei quem tinha 65, um que já estava aposentado. Fiz uma assembleia na refinaria, também esse mesmo número, porque as pessoas, os trabalhadores não conseguem, depois dessa idade, se colocar no mercado de trabalho. O que é que vai acontecer? Dos 50 até os 65 anos, vai ficar fora do mercado de trabalho, vai ficar no mercado informal, não vai contribuir, porque a contribuição é dobrada, não vai conseguir reunir os 40 anos e vai perder uma parte do seu salário, que pode variar de 20% a 50%. E o que é mais grave ainda, ao colocar 20 anos como o tempo mínimo de contribuição, estima-se que 57% dos trabalhadores poderão nem sequer atingir os 20 anos e os 65 e poderão não se aposentar. Isso é muito cruel. E quando a nossa Constituição estabelece que nenhum benefício previdenciário, nem nenhum benefício assistencial pode ser inferior ao salário mínimo. E essa proposta permite a possibilidade de pagar uma pensão à viúva menor do que o salário mínimo. Então, ela é muito cruel. É cruel para com os servidores públicos também, porque todas as reformas de previdência, e eu fui líder aqui do partido, inclusive quando se fez a reforma em 2003, fizeram uma transição, e essa proposta do deputado Samuel Moreira é uma não transição. Porque se você não atingir a idade mínima, você perde a paridade e a integralidade, e ninguém vai se aposentar antes para perder a integralidade e a paridade. Ela tem uma série de lacunas, ela tem uma série de pegadinhas, certo? E faz com que, efetivamente, haja um prejuízo grande para o pessoal do regime geral, para as viúvas e também para muitos servidores públicos no Brasil. E, por último, eu queria fazer um registro do que é o Brasil do presidente Bolsonaro. Ontem ia acontecer, com a presença do ministro Bento, que é o ministro das Minas e Energias, o governador de Sergipe, um seminário para discutir a questão do gás em Sergipe. E o empresário pediu a palavra, o empresário do setor de cerâmica, e cometeu suicídio na frente do ministro e na frente do governador, o empresário Belivaldo, dizendo que a sua cerâmica ficou inviável por causa do preço do gás, certo, que é praticado, infelizmente, pela Petrobras. A culpa não é da Petrobras, enquanto empresa, porque tinha que cumprir um papel social. A culpa é do governo Bolsonaro, que dá seguimento à política do governo de Michel Temer,
de administrar uma empresa estatal como se fosse uma empresa privada, com a lógica do lucro dos acionistas minoritários. E esse ato do empresário Belivaldo pode ser seguido por desespero de outros empresários sergipanos, porque essa mesma Petrobras determinou a hibernação da Fafem lá, que é a fábrica que produz amônia e ureia, tanto na Bahia como também em Sergipe. E no caso de Sergipe, há um risco claro, né, de fechamento de todas as misturadoras que tem no estado que fabricam fertilizantes. E no caso da Bahia, além do prejuízo grave também para as misturadoras, um prejuízo do ponto de vista das 20 empresas do polo petroquímico, 8 poderão fechar as portas se não se resolver o problema da Fafem de Sergipe e da Bahia. Esse é o governo de Bolsonaro, que deixa de fazer com que a Petrobras cumpra seu papel estratégico como empresa estatal, fomentadora, estimuladora das atividades econômicas. O Brasil é o país do agronegócio. Como é que o país do agronegócio fecha suas 2 fábricas de fertilizante? Isso é um absurdo. Como que agora vender refinarias, inclusive a refinaria do Orfeal, houve 8 refinarias brasileiras, ao arrepio da lei da Constituição, porque inclusive o Supremo Tribunal Federal recentemente já disse que não pode privatizar, certo, empresas estatais que não sejam subsidiárias, sem autorização do Congresso e sem licitação. E esse governo está dizendo que vai vender as refinarias, 8 refinarias, sem licitação e sem autorização do Congresso Nacional, fazendo uma manobra, né, inclusive contábil, administrativa, para poder burlar a Constituição. Fala-se muito em lava-jato, em corrupção. O que os governos Temer e Bolsonaro já fizeram em termos de privatizações, dando prejuízo de bilhões, como a TAG agora, que vai ficar pior, porque a TAG é o gasoduto do Nordeste, que foi privatizado, era um monopólio estatal, natural, agora vai ser um monopólio privado, que vai agravar mais ainda o problema do gás, certo? Este é o governo de Bolsonaro, um governo entreguista, um governo antinacional, anti-interesse do povo brasileiro, um governo que leva empresários, inclusive, ao suicídio, como aconteceu, lamentavelmente, no estado de Sergipe. Muito obrigado.